Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer uma história muito bonita sobre as figuras geométricas planas. Eu vou ler para vocês a história, depois vocês vão ter outras tarefas para fazer. Eu conto logo em seguida, tá certo? Então, essa historinha, ela está na página 114 do livro de vocês. Querem ver? Vamos mostrar lá. O nome da história é Tangram e as suas formas. O que é um tangram? Aonde nasceu esse brinquedo ou o que é isso? Na verdade, o tangram é um brinquedo. Ele está aqui, ó, nessa caixinha. Tem de diversas marcas, em todos os lugares. Tem de EVA, tem de madeirinha. O que vocês acharem interessante. E ele vem com várias formas geométricas, várias figuras geométricas que tenham lados. Então, tem triângulos, tem retângulos, enfim. O tangram, ele não é um brinquedo originário aqui do Brasil. O tangram, ele nasceu a partir de uma história chinesa que eu vou contar para vocês agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vocês ficam atentos, a professora vai ler a história do nosso livro. Ele está lá na página 114. Vocês podem me acompanhar ou podem simplesmente ouvir a história sem problema algum. Então vamos lá. Era uma vez um jovem chinês que se despedia do seu mestre, pois ele iniciaria uma grande viagem pelo mundo e nessa ocasião o mestre lhe entregou um pedaço de porcelana de forma quadrada e disse, uma forma igual a essa que a professora colocou aqui, um azulejo. Com esse azulejo, você registrará tudo o que vir durante a viagem, para me mostrar na volta. O discípulo surpreso indagou, perguntou, mas mestre, como poderei eu, com um simples azulejo, lhe mostrar tudo o que encontrar durante a viagem? No momento em que o jovem fazia essa pergunta, o azulejo, esse aqui, caiu das mãos dele e se despedaçou em 7 pedaços. Tá aqui ele, ó, pessoal. Se despedaçou em 7 pedaços. Quebrou. Tá? Tá aqui o azulejo. Quebradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se despedaçou o azulejo. Vamos continuar. No momento que o azulejo caiu-lhe das mãos, quebrando-se em 7 pedaços, 7 peças, o mestre falou para ele. Agora você pode, com estas 7 peças, construir figuras para ilustrar o que você verá durante a viagem. No início, o jovem não entendeu o que o mestre queria dizer. No entanto, depois de pensar um pouco, observou um menino correndo e uma ideia lhe veio à mente. Depois, observou um coelho e, olhando para as suas 7 peças, logo percebeu que também poderia montar um coelho com elas, ou um gato, e assim compreendeu como poderia registrar todas as coisas que encontraria durante a sua longa viagem. A tarefa de vocês é pensar nessa conversa entre o discípulo e o mestre, que ele tinha ganhado um presente com o objetivo de registrar tudo, com desenhos, tudo que ele tinha que fazer durante a viagem, as coisas que ele via, as experiências que ele vivia. E aí, na hora que ele foi pegar o azulejo, o que aconteceu com o azulejo? Caiu no chão. Era um azulejo inteiro e se quebrou em quantos pedaços, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se quebrou em 7 pedaços, 7 peças. E aí o discípulo desesperado ficou pensando, mas como é que eu vou fazer para então escrever para o senhor, mestre? O mestre olhou para ele e disse com bastante calma
que é típico de um mestre. Ele falou assim: não tem problema, usando essas 7 peças em que se quebrou o seu azulejo, você vai montar as figuras que você quiser para me contar a sua viagem. E o discípulo foi-se embora e durante o caminho ele viu um menino e aí ele teve uma ideia: vou montar essas figuras. E aí pensou num coelho, pensou num gato e percebeu que com as peças que ele tinha, ele conseguiria formar várias coisas que ele encontrava no meio do caminho. Então, a nossa tarefa hoje, pessoal, ouvindo essa história, a história do Tangram, que é um brinquedo chinês, essa história vocês vão fazer o seguinte: vocês vão lá no material digital, ou no livro digital, ou no aplicativo e vão procurar esse símbolo aqui no cantinho. Aqui nós temos um objeto digital, que é uma realidade aumentada, certo? O que vai acontecer nessa realidade aumentada? Vocês vão me contar depois, mas eu já posso mostrar para vocês que todas essas figuras que vocês estão vendo aqui, elas vão mudar de lugar, elas vão ficar em diversas posições e aí nós vamos conversar também sobre isso. Então, qual é a tarefa que vocês têm agora, tá? Para casa, vocês vão assistir a realidade aumentada e vão recortar as peças do Tangram que vem lá no material de apoio. Vou mostrar para vocês. Aqui vocês têm um Tangram, ok? Tá aqui na página 33 da unidade 7 do livro aqui de vocês. Vocês vão encontrar no material de apoio. O que nós temos aqui no material de apoio? O símbolo de uma tesourinha. Vocês vão na linha tracejada, da mesma forma como vocês já cortaram outras coisas no material de apoio, com uma tesoura sem ponta de preferência ou com o auxílio de um adulto, vocês vão recortar essas peças do Tangram que tem aqui. Então aqui nós temos esta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas são as peças do Tangram que vocês têm aqui. Combinado? Vocês vão recortar para a próxima aula e a professora vai usar também o Tangram que ela trouxe. E nós vamos trabalhar na montagem das figuras que o rapaz encontrou no caminho. O coelho, o gato e assim por diante. E tudo mais que a gente puder criar. Tá certo? Fica o meu beijo, o meu abraço e não se esqueçam de recortar com carinho as figuras do material de apoio. Tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.